Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Demi do canal Demi Tempest e acho que hoje temos muita coisa pra falar, pessoal. Acho que o início de ano de Cavaleiros do Zodíaco, esses primeiros 5 meses, foram esquentando aos poucos. Tá rolando muita novidade, principalmente lá no Japão. Imagino que muita coisa que não esteja chegando pra nós aqui no Brasil. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esses novos produtos, sobre esses novos marketings, sobre tudo que está surgindo por lá e que para mim pode indicar que podemos ter um novo revival de Saint Seiya. Então, fica comigo até o final pra gente poder debater um pouco, poder noticiar pra vocês o que tá acontecendo. Deixa o like se não deixaram, se inscreva se não for inscrito, manda esse vídeo pros amigos pra eles também ficarem sabendo das novidades. E também, gostaria de tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. Meu muito obrigado aos membros do canal que já fazem toda a diferença no nosso dia a dia e estão aqui sempre nos ajudando. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Com aviso e pedidos feitos, vamos ao vídeo. Galera, a menos que você esteja vivendo numa caverna e não esteja muito por dentro das coisas da comunidade, você sabe que Cavaleiros do Zodíaco está fazendo seu aniversário de 40 anos. Em dezembro do ano passado, o mangá completou 40 anos de existência. Em outubro desse ano, o anime clássico completa seus 40 anos de existência. Isso abre um período para muitas comemorações. Lá no mangá, nós tivemos o Saint Seiya Den 2, o Saint Seiya Den 3, tivemos várias entrevistas por parte da Akita Shoten com personalidades lá do Japão que gostam de Cavaleiros do Zodíaco. Então tivemos entrevista com ator, com cantor, com uma historiadora também que é fã de Saint Seiya. Tudo isso muito mais voltado sempre para o público japonês, são coisas que não chegam até nós, mas são coisas promocionais que foram feitas por lá, além do lançamento desses 2 capítulos que concluíram o Saint Seiya Den e abriram espaço para o que estamos vendo agora. Para quem ainda não sabe, para quem ainda está perdido, no momento da gravação desse vídeo, no momento que esse vídeo está sendo postado, saiu o primeiro capítulo do Saint Seiya Tenkairen, a Saga do Céu, a história que continua Next Dimension, que continua Cavaleiros do Zodíaco e agora vai nos introduzir ao Olimpo, aos deuses e tudo aquilo que nós sonhamos em ver por muitos anos. Tudo isso por si só já é um grande motivo de comemoração, já é um marco muito interessante para a franquia. Ela está continuando, o mangá está sendo publicado, principalmente porque após o final de Next Dimension, para quem viveu aquele momento sabe e se lembra muito bem disso, muitos de nós ficaram perdidos. Não sabíamos ao certo que rumos a franquia ia tomar, como o Kurumada ia seguir a história, se ia seguir a história inclusive, porque esse era um debate para muitas pessoas da comunidade, mesmo que eu sempre tenha acreditado que a gente ia continuar tendo mangás sendo publicados por aqui. O que contribuiu muito para muitas pessoas pensarem assim foi também a distância que se teve do Saint Seiya Den 1 para o 2. Foi basicamente 1 ano de distância entre a publicação dos 2 capítulos. Deixou muita gente muito perdida com o que estava acontecendo. A franquia estava sem um norte. E agora, depois de 2 anos do final de Next Dimension, que aconteceu em 2024, eu posso seguramente dizer para vocês que a franquia voltou a ter um norte. O Tenkairen é o norte da franquia, é o que vai botar todo o restante no seu guarda-chuva e vai ser o produto principal de Saint Seiya. Isso é muito importante, isso é muito bom. Bom não só por aquilo que nós temos no mangá, né, por continuar sabendo a história, mas bom porque também ajuda as empresas que estão ao redor de Cavaleiros do Zodíaco a tomarem decisões, a se decidirem, a entenderem quais serão os caminhos de negócios que eles querem tomar. E nesse início de ano, nós tivemos algumas movimentações que são tremendamente interessantes. A primeira que eu gostaria de destacar é a movimentação da Bandai. A Bandai anunciou 12 projetos exclusivos para o aniversário de 40 anos de Cavaleiros do Zodíaco. Nós tivemos até o momento 3 projetos lançados, 2 deles envolvendo o Seiya V1 do anime, ou seja, a primeira armadura do Seiya. Uma delas uma figure solo, outra mais uma voltada para uma estatueta em que temos a imagem do Seiya e a logo do anime clássico também, naquele formato em que ela aparece. E tivemos agora, mais recentemente, os bonecos de Siegfried de Dub e Hagen de Merak sendo anunciados, sendo esses parte de um único anúncio, beleza? Não são 2 anúncios diferentes, mas um único anúncio. Então, dos 12 anunciados, já foram 3, faltam 9. E eu estou muito esperançoso que esses anúncios podem levar a alguma coisa. É muito curioso para mim que eles façam uma contagem regressiva no site, através do relógio de fogo. É muito curioso para mim que eles venham com 12 anúncios, logo de cara para os 40 anos. Que eu me lembre, isso não aconteceu para os 30 anos, mesmo que tenham produtos especiais dos 30 anos de Cavaleiros do Zodíaco também. Então, para mim, mostra uma movimentação mais forte por parte da Bandai.
mostra um esmero maior de uma certa forma também, e também mostra que eles estão se preparando para algo maior, na minha opinião. Se a gente for olhar pro anime, o final das 12 horas antecedia um grande evento. No caso, a morte da Saori por parte do Saga. E para nós, também, que estávamos torcendo pelos heróis, é o momento em que a Saori é salva. O que acontecerá ao final das 12 horas propostas pela Bandai? Eu tenho particularmente uma teoria. Quando esse evento foi anunciado por parte da Bandai, eu fiz uma live e acabei comentando bastante a respeito disso, sobre essa possibilidade, e aí eu vou trazer agora para vocês aqui no canal. Na minha opinião, acho que muito provável que a Bandai de fato esteja preparando algo maior, porque se ela mantiver o ritmo de 2 anúncios por mês, esses anúncios acabam em setembro desse ano. Acabando em setembro desse ano, estaremos às portas do aniversário de 40 anos da animação clássica, que é em outubro. Sendo assim, para quem acompanhou Next Dimension, existe um momento na história em que o relógio de fogo é tomado pela figura de Asclepio, a figura de Ofiuco. E por que não, ao final das 12 horas da Bandai, nós temos uma mudança no relógio de fogo. Ele mudar e se transformar no símbolo de Ofiuco também. E por que essa teoria está sendo posta por mim? É apenas uma viagem? É apenas uma ilusão da minha cabeça? Pode até ser, mas para mim ela faz muito sentido porque em outubro/novembro nós temos a Tamashii Nation. A Tamashii é um evento da Bandai, um evento de exposição de bonecos. Muitos desses anúncios, acredito que todos eles inclusive, estarão expostos na Bandai e muitos serão vendidos por lá também, apesar de já terem entrado em pré-venda. Ou seja, é o momento perfeito para você ter todos os bonecos anunciados, imagino que serão todos produtos envolvendo figuras, e junto a isso, você trazer um grande anúncio especial. É o momento perfeito, as atenções estão completamente voltadas para lá. E no momento que a gente tem o Tenkai saindo agora, nós temos tudo envolvendo o Tenkai, nós temos a história avançando, nós temos a necessidade de que Next Dimension seja animado para que Tenkai possa ser animado no futuro também. Não vejo melhor momento para termos um novo anime de Cavaleiro do Zodíaco anunciado. Eu vejo muita gente apostando em Rise of Poseidon ou em algum outro spin-off. Até acho que existe essa possibilidade, mas sinto que Rise e outros spin-offs de um modo geral estão correndo por fora. Agora será um momento dedicado mais ao principal da franquia. Passamos muitos anos vendo coisas que estavam paralelas ao que se pode chamar de principal ou de canônico. Por exemplo, nós tivemos o Ômega, Soul of Gold, Santiago, tivemos o Kote, que conta uma história muito diferente também. Nada envolvendo o universo principal da franquia de fato, aquilo que é escrito e desenhado por Masami Kurumada. Não, por muitos anos nós não tivemos mais isso, desde 2008 nós não temos isso. E agora voltamos a ter. Pelo menos é o que eu acho que a Toei e a Bandai e as empresas de modo geral querem. Muitos produtos de spin-off ao longo dos anos foram lançados e poucos deram certo. Esse esquema não tá rolando mais para muitos deles. E pelo que eu acompanho, vendo outros canais, vendo principalmente a galera que cuida de colecionismo, mesmo as coleções que têm sido lançadas, mesmo muitos tendo sido elogiadas recentemente, eu vejo que há um esgotamento por parte do público com relançamentos, com os mesmos bonecos, mesmo que ainda à venda. E acho muito difícil que a Bandai e outras empresas não pensem nisso na hora de querer trazer uma nova linha de bonecos. E Next Dimension possui muitos personagens que seriam vendáveis. Não apenas o Odisseu de Ofiuco, mas Suikyo, Chagall, Vermeer, Tema, Izo, Ox, todos eles, Gold e Blonde, que são os leões do Kaiser. Acho que ND tem muitas coisas que poderiam dar um enorme potencial. Mais do que isso, o próprio anime poderia criar coisas novas que a Bandai poderia fazer bonecos também. E todo mundo sairia ganhando. A Toei Animation sairia ganhando e a Toei Animation precisa de uma nova vitória com o Cavaleiro Zodíaco, já que muitos desses projetos recentes que eu comentei não deram certo em termos de lucratividade. Não estou aqui me referindo plenamente à qualidade, beleza? Mas à rentabilidade. Soul of Gold foi um sucesso estrondoso de vendas, que foi seguido por Santiago, que foi um fracasso, que foi seguido por Kote, que foi tão ruim que foi chutado da Netflix e levado para Crunchyroll, seguido pelo live action, que foi muito ruim nos cinemas. Ainda que agora o licenciamento esteja muito forte, esteja muito presente em streams como Netflix, Amazon Prime, HBO Max, ainda assim, eu não acho que ou eles recuperaram tanto esse prejuízo, ou que eles veem esse filme com bons olhos agora. É mais um alívio por ter dado certo. Se a Toei precisa de uma nova vitória com Cavaleiros, se Cavaleiros segue sendo uma franquia estável, sólida e rentável para a Toei, porque segue sendo no exterior, o relatório recente da Toei consta que Cavaleiros é a quarta IP mais rentável fora do Japão para eles, o que é uma posição que Cavaleiros vem mantendo há muitos anos, ou seja, Sensei tem uma força no exterior muito grande, a Toei quer fazer coisas para o exterior também, eu imagino que eles vão seguir sim, tentando coisas com Saint Seiya. E agora, mais recentemente, nós tivemos uma imagem posta no site da Toei Animation, no site oficial do anime de Cavaleiro do Zodíaco,
que acendeu muitas esperanças, não só da minha parte, mas de muitas pessoas da comunidade. Uma imagem que mostra os 5 Cavaleiros de Bronze, a logo do anime clássico, e, claro, a logo de 40 anos de Saint Seiya. Esse site da animação estava desatualizado há muito tempo. Desde 2024 eles não noticiavam outras coisas da franquia. E olha que saíram bonecos, saíram camisetas, saíram várias coisas da franquia de 2024 pra cá. Produtos que poderiam ser encarados como relevantes para que tenha-se um anúncio, já que anúncios passados tinham até coisas de whisky, etc. Após isso, a única outra notícia que nós tivemos lá no site foi uma nota de falecimento pelo Nobuo Yamada, o cantor de Pegasus Fantasy no original em japonês. Então, depois de todo esse tempo, nós voltamos a ter atualizações. Não apenas essa imagem foi postada, mas coisas ligadas aos produtos da Bandai de 12 anos também estão sendo noticiados. E até mesmo um anúncio do boneco do Shun novo, que não faz parte dos 2 anúncios, também está noticiado. Para além disso, Cavaleiros também está tendo uma collab com o McDonald's lá no Japão. Nós tivemos um anúncio disso, tivemos um trailer, um teaser, uma promoção, na verdade, uma propaganda, que tem um comediante fazendo lá o papel do Seiya, vestido de Seiya de Pegasus, com a armadura dourada e etc e tal, pra ter uma relação visual, né, com o McDonald's. Enfim, essa collab começa no dia 20 por lá no Japão, mas já tá sendo anunciada e fez um grande barulho mesmo, principalmente no Twitter, que é onde eu mais acompanho essa questão de engajamento por parte de Cavaleiros do Zodíaco. Eu sei que isso tudo, pessoal, foge muito do que tange a história de Cavaleiros ou que tange o mangá ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas isso tudo nos mostra uma franquia que parece estar muito aquecida de uma forma que nunca esteve durante muito tempo. E não digo em volume de produtos, mas no interesse das pessoas a respeito desses produtos, no engajamento que essas coisas parecem estar causando. Mais um exemplo. O anime clássico de Saint Seiya vem sendo disponibilizado 2 episódios por semana no canal da Shueisha exclusivamente para o Japão. E todos os episódios que tenho acompanhado por lá, vendo pelo menos o número de visualizações, todos eles têm passado dos 100, 120, 130 mil visualizações, de forma extremamente constante. O que tá me dando a impressão? O que parece que tá acontecendo nesses bastidores de Cavaleiros que a gente não conhece? Pra mim, isso cheira a teste de público. Eles querem entender mais ou menos como tá esse público, como tá o interesse, porque saber que vai ter renda, eles até sabem que vai ter. Mas o quanto eles vão conseguir com isso? O quanto eles vão conseguir aumentar esse tipo de lucro? O quanto eles vão conseguir aumentar até a renda, não somente no exterior, mas o olhar parece, nesse momento, voltado para o Japão, para entender como esse público japonês está respondendo a Cavaleiros do Zodíaco mais uma vez. Esse aquecimento da franquia, esse interesse, esse engajamento, tudo isso me parece muito bom. E eu me pergunto, será que nós não veremos mais coisas em decorrência disso? Quando a franquia retornou aos holofotes lá no início dos anos 2000, nós tivemos coisas como essas. Tivemos anúncios de produtos, nós tivemos a Taisen Saint Seiya, nós tivemos a Gigantomachia, tivemos o próprio episódio G também. Coisas que vieram para poder testar como estava o terreno, como estava o recebimento das pessoas, como é que Cavaleiro estava para muitas dessas pessoas depois de tantos anos. Logicamente são situações muito distintas. O Revival dos anos 2000 vem de uma época que Cavaleiros não teve nada nos anos 90, e aqui nós não tivemos nada, aqui nós tivemos muita coisa, mas muita coisa que gerou uma repercussão negativa dentro da fandom, então há de se separar e diferenciar esses 2 momentos, mas ainda assim é muito interessante que nós estejamos vendo um movimento que para mim parece muito parecido. Realmente parece muito parecido. Eu posso estar enganado, é claro, eu posso estar desiludido, mas eu imagino que nós estamos vendo pelo menos uma tentativa, uma sondagem para que eles tentem fazer um novo revival de Saint Seiya. Mas esse revival vai ser muito diferente. E esse revival vai ter mais uma vez como foco aquilo que eles não conseguiram completar lá nos anos 2000, na minha opinião. Se você for olhar para o revival que foi feito, tudo lá foi inicialmente pensado para a volta de Cavaleiros e para a grande conclusão da saga. Agora a gente vai ter uma volta de Cavaleiros que seria feita com Next Dimension, enquanto o Kurumada trabalha no Tenkai, trabalha na Saga do Céu. Eles poderiam completar essa missão que eles tentaram fazer nos anos 2000 e falharam e não conseguiram, por N fatores. Esse não é o vídeo para se discutir a respeito disso, mas que gerou muitas coisas no futuro. Essa volta de Cavaleiros geraram, por exemplo, os spin-offs, The Lost Canvas, Episódio G, Santia Show, Soul of Gold, Ômega. Tudo isso vem na esteira desse grande revival que aconteceu nos anos 2000 e pra mim ele meio que se encerra no momento em que o live action sai. Ou melhor, eu vou até mudar um pouco, jogar um pouco mais pra frente, mas ele se encerra
no momento em que Next Dimension se encerra também. É aí que essa onda do revival toda que veio nos anos 2000 se encerra pra mim, e agora o Tenkai vai inaugurar uma era nova de Cavaleiros do Zodíaco. Então eu tô esperançoso, de fato esperançoso, porque as comemorações de 40 anos não se resumirão ao ano de 2026. Dragon Ball, por exemplo, passou 3 anos comemorando seus 40 anos. Cavaleiros, quando fez 30 anos, ficou até os 35 comemorando. Então, não se desesperem se não acontecer nada esse ano. Eu tenho certeza que no ano que vem, nos próximos anos, nós veremos mais coisas. Até porque, por exemplo, eu tinha esquecido de falar isso mais cedo no vídeo, mas nós vamos ter em 2027 uma exposição de artes do Kurumada, de Saint Seiya, feito pela Akita Shoten, que é a atual editora de Cavaleiros do Zodíaco. Então vejam quanta coisa está acontecendo. Como todos os grandes envolvidos, os envolvidos que de fato importam em Cavaleiros, estão se mexendo. Nós temos a Kurumada Pro, na figura do Kurumada fazendo Tenkai, a Akita Shoten, não só publicando o Tenkai, obviamente, mas também fazendo entrevistas, gerando matérias, gerando curiosidade, gerando engajamento com a franquia. Nós temos a Bandai com seus 12 projetos de Cavaleiros do Zodíaco, e nós temos agora a Toei Animation, que pra mim parece que vai começar a se mexer. Nós estamos apenas ainda em maio. Tudo que eu tô falando agora pode com certeza não dar certo, pode ser que eu esteja me iludindo muito, mas galera, eu quero me iludir. Eu gostaria que vocês se iludissem, eu gostaria que a gente ficasse feliz e animado porque algo pode de fato acontecer. Eu não quero viver numa onda de pessimismo que eu vejo a comunidade imersa e não julgo quem tá nisso, não se sinta ofendido. Eu sei que muita gente se sente ofendido quando eu falo assim, mas não se sinta ofendidos, eu não tô falando isso pra ofender. Mas eu quero me animar, eu quero ter esperança de que Cavaleiros pode voltar a ter um grande impacto novamente, porque sólida a franquia nunca deixou de ser, lucrativa a franquia nunca deixou de ser, mas ela pode e deve dar um passo a mais, mas para isso precisa de todos os envolvidos para tal, e por isso eu realmente acredito que nós estamos caminhando para um novo revival de Saint Seiya. Se ele vai ser rápido, se ele vai ser lento, eu não sei, mas o mais importante é que nós voltamos a ter um norte na franquia, e esse norte se chama Saint Seiya Tenkai-Han. Mas e você? O que pensa sobre o assunto? O que pensa sobre a possibilidade de um novo revival? Acha que tudo isso é uma grande loucura da minha cabeça ou você está embarcando nessa comigo? Me conta aí embaixo nos comentários, vamos debater, vamos discutir. Aqui não tem certo, não tem errado, são teorias, são especulações e tá tudo bem ter opiniões diferentes. Beleza, galera? Então, galera, peço uma última vez pelo seu like se não deixou, para que se inscreva se não for inscrito, para que mande esse vídeo pros amigos e também para que considere tornar-se membro do nosso canal, para poder nos ajudar a evoluir e se manter. Então, meu povo, no mais é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!